Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui com mais um episódio do Desacelera. Sejam bem-vindos. Estou aqui com a Mari e a Júlia. Tudo bem, meninas? Bem, vocês como é que vocês estão? Oi, pessoal. Por aqui tudo certo e com vocês? Como estamos? Mais um dia aí, né? Com episódio, muitas novidades. Acho que gravar esse episódio está sendo um misto de sentimentos e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, sejam bem-vindos, se acomodem aí e vamos para mais um episódio do nosso podcast. Exato, vai ser um pouquinho diferente, né, Júlia? Já agora você falou disso, justamente, né? Hoje o episódio tem algumas novidades, né? Especialmente sobre o nosso momento aqui com vocês, não é? Então, hoje nós queremos sentar aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sério sobre esse projeto, sobre esse podcast, sobre como tem sido esses meses, né? De certa forma, já tem um ano que a gente está com esse projeto, e sobre o que nós queremos daqui para frente, como nós estamos pensando e tomando algumas decisões e queremos partilhar muito isso aí com vocês. Bora lá? Bora conversar um pouquinho sobre. Acho que o papo de hoje ele traz uma pegada para além de uma conversa muito aberta. Eu acho que trazendo até uma vulnerabilidade, digamos assim, nossa do projeto. Mas também falar sobre os Uhum. nossos sentimentos, né? Falar sobre o que a gente está sentindo do projeto, o que a gente está sentindo da nossa vida pessoal e profissional, né? Também, porque não tem como a gente se conectar isso do projeto. E hoje, se tem, assim, esse episódio vai ser um pouquinho diferente, né? Eu diria, porque a gente traz não só um comunicado, digamos assim, uma informação importante, mas também trazendo um senso de humanidade mesmo, né? Humanizar todo o processo que a gente defende tanto, uma bandeira que a gente levanta, né? Uma causa que a gente defende e que a gente também precisa não só defender a causa, mas viver a causa. Então, isso faz muito sentido quando a gente traz esse episódio aqui para falar um pouquinho sobre o projeto, né? Sim, justamente, é isso mesmo, o viver a causa, como você falou, né? Nós começamos esse projeto porque queríamos um espaço seguro para partilhar essa ideia, também mostrar para muita gente, para quem não conhecia, sobre essa ideia do slow living, sobre essa tendência, né, que é a exaustão da vida adulta. Falamos desses meses sobre muitos tópicos aqui no nosso podcast, falamos sobre relacionamento, trabalho e tudo mais, e sobre essa urgência de abrandar, né? E a gente gosta muito, né? A gente gosta muito de estar aqui, reservar um período da nossa agenda para partilhar com vocês. Isso é uma coisa que genuinamente todas nós gostamos, e, e é isso que a Mari falou, né? A nossa ideia também hoje é partilhar um pouco da nossa vulnerabilidade também nesse lado de cá, o que realmente também acontece, não é? Humanizar a causa. Exato. E tem um, um lado muito maravilhoso do projeto, que é todo o alcance que a gente consegue, né, trazendo as pautas que a gente discute, os assuntos que a gente, né, brinca, enfim, a gente sente que toca mesmo as pessoas. Esse é o grande objetivo, fazer, talvez, parar o efeito manada, né, de acelerar as coisas, de viver no automático e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar enquanto um projeto independente, é de que, na verdade, dá muito trabalho ter um podcast, né? O projeto por si só, ele é algo que já demanda bastante, mas ter o podcast no ar dá muito trabalho. Dá muito trabalho para gravar, dá muito trabalho para editar, né? Construir a nossa pauta, né? Que a gente vai conversar, que a gente vai... A pauta precisa também ser condizente com aquilo que a gente pensa individualmente, porque apesar de estarmos aqui extremamente alinhadas no único objetivo do projeto, cada uma pensa de uma forma, cada uma tem sua singularidade, então isso também precisa conversar com o projeto. Tem a parte de divulgação, ele tem o trabalho também das redes sociais, pensar na temática, nos feedbacks, né, ler comentários, ver métricas, estatísticas, acompanhar tudo isso. Então não é só chegar aqui e gravar, né?
Então dá trabalho ter uma certa periodicidade também de tudo isso. Então, toda semana, uma vez a cada 15 dias, ter as gravações. E conciliar isso também com outros projetos em paralelo, né? Vida pessoal, vida profissional e outras coisas que estão acontecendo. A vida é cíclica e a gente vai mudando também ali as nossas prioridades em determinado momento da vida. Uhum. Então, esse é um baita desafio quando a gente fala de podcast exclusivamente, né? Sim, e pensando que somos nós que fazemos tudo, não é? Exatamente. A gente não tem uma equipe aqui, a equipe sou eu mesmo, né, Ju? A equipe somos nós, gente. Então, assim, como a Mari falou e a Tamires também, a gente precisa conversar com vocês, né? Trazer, a gente pensou muito sobre trazer esse episódio até como um contexto, né? De como que está acontecendo, o que que acontece desse lado, né? Qual, o- quais as fases, as etapas, né? Desse processo e também sobre a gente olhar com honestidade para essa fase, tanto do projeto quanto de vida de cada uma de nós, né? Para que a gente consiga aí combater exatamente aquilo que o nosso projeto, não só o podcast, mas o projeto Desacelera, querendo ou não, tenta ali todo dia combater, que é essa exaustão e essa sobrecarga mental. Então, a gente começou a perceber que é, o podcast, ele não é só, como a Mariana falou, né? Vem aqui, senta, grava e acabou. Não, tem todo um planejamento, há todo um estudo por trás. A gente procura trazer pautas realmente que vão gerar identificação, que de alguma forma vocês aí do outro lado vão se sentir acolhidos, né? Vão sentir que é um espaço seguro, que vocês podem, né, escutar e pensar, poxa, eu também me sinto assim, então eu não tô tão só assim quanto eu estava imaginando. Então, acho que gerar esse senso também do coletivo, da comunidade, sempre foi o nosso, um dos nossos objetivos. E começar a enxergar que hoje a gente estava colocando uma energia, né? A gente coloca uma energia enorme em tudo que a gente faz, não só no podcast, mas no projeto como um todo, estava gerando exatamente aquilo que a gente tenta combater e a mensagem, né, que a gente traz para vocês, que é de desacelerar. Então, acho que por isso que esse bate-papo hoje é tão importante para realmente dar esse contexto de do que realmente está acontecendo, de como a gente também está se sentindo, até para que isso também, né, traga aí um certo acolhimento para quem está nos escutando, porque às vezes na vida é isso, a gente está passando por algumas fases e aí a gente se sente, nossa, mas eu queria tanto continuar nesse projeto, então eu queria continuar nesse ritmo, eu queria tanto, né, continuar dessa forma, mas a vida muitas vezes pede esse recalcular rota, né? Essa reconfiguração aí. Uhum. Sim, é isso mesmo, né? É isso mesmo, esse recalcular e tudo mais, né? Acho que a gente também tem que ir observando cada momento da nossa vida, e é aquilo que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, que é vamos olhar para agora, vamos ver o que está acontecendo e ir mudando, né? E ir alterando as coisinhas. Não tem pecado nenhum, não tem mal nenhum, até porque para a gente manter a qualidade do nosso trabalho, manter a nossa saúde bem, manter os nossos valores, os nossos pratinhos minimamente ali organizados e decentes, a gente tem que estar sempre fazendo essa avaliação, não é? Então, neste momento, nós tomamos uma decisão que é pausar, né, os episódios, né, do Desacelera e dar um espaço para o projeto, para a gente também repensar sobre aquilo que nós vamos fazer no projeto, para repensar na onde a gente vai colocar nossa energia, como as meninas falaram, né? E realinhar aqui as pontes de crescimento mesmo, né? Do nosso projeto e aonde a gente vai colocar a nossa energia para fazer isso prosperar de uma forma respeitosa, não é? Sim, a gente precisa lembrar, né? Porque isso, apesar de ser uma pausa, não é o fim do projeto. É importante salientar isso. Porque o projeto por si só, ele é um projeto que a gente acredita e a gente vai continuar investindo energia nisso. Mas o podcast, como sendo um braço, digamos assim, né, do Desacelera, realmente estava demandando muita nossa energia.
em termos de preparação, que eu falei. Então, pausar, às vezes, é necessário, né? A gente tentar entender se a gente muda, né, a perspectiva disso, muda o formato, de repente vocês trazem também uma sugestão diferente para a gente. Enfim, viver essa fase que a gente está vivendo hoje, que são fases distintas e que precisam, né, de uma certa atenção, um engajamento, né, uma energia ali, mas o projeto por si só continua ativo, né, estaremos inclusive no próprio Instagram, então sempre alcançáveis através do Insta, né, então essa é uma pausa. Não é um fechar de porta, né, gente? Então, só Uhum. tá dando um tempinho aí para respirar, né? Um tempo para recarregar também as baterias, para a gente também perceber em que formato faz sentido voltar, né? Se fizer sentido, se a gente vê que realmente o projeto ele continua vivo, querendo ou não, e como ele continua vivo. Isso também é importante, né? Fazer esse movimento de olhar para o que está funcionando hoje, como a Tamires falou, não é uma coisa ruim, não é um sinal de que ai, não deu certo, né? Eu não gosto muito dessa ideia que as pessoas têm de que às vezes as coisas na vida elas vão ter começo, meio e fim, ou pausas, e aí elas falam, ah, então não deu certo. Não, gente, deu muito certo e continua dando, mas eu acho muito necessário a gente às vezes parar, né? E reavaliar. É, recalcular a rota, reestruturar, para que aquela ideia, para que aquela mensagem continue sendo entregue e os objetivos alcançados. Então, esse não é, novamente, um fechar de porta, a gente não está encerrando o projeto, a gente só está dando uma pausa no podcast. Vamos continuar aí com alguns conteúdos no Instagram, sempre procurando ali alimentar e aumentar cada vez mais a nossa comunidade, de forma que realmente as pessoas se sintam ali incluídas, ouvidas, vistas. Então, se vocês também em algum momento tiveram vontade de mandar mensagem para gente, de dar alguma ideia, sugestão, agora é a hora. Então, assim, para quem Sim, quiser, mande mensagem, comenta aí no vídeo, ou manda mensagem lá no Instagram, comentem alguma é, publicação que a gente fez, enfim, para você poder também participar disso, né? Afinal, o projeto ele existe, como a gente brincou, né? Nós somos a equipe, mas o projeto também ele só existe com vocês, né? Com vocês participando, com vocês também se identificando e ajudando a gente a carregar essa ideia para mais pessoas, né? sim, justamente, né? A ideia é captar as coisas agora, esses feedbacks que a gente recebeu também, que foram muito importantes até para a gente trazer novos pontos, mas justamente para nos ajudar também a reestruturar, né? Agora e trazer uma forma mais produtiva para todos, tanto para a gente, para colocar nossa energia, nosso tempo, para ter uma prosperidade nesse sentido, mas quanto para a gente entender qual canal que pode ser mais legal, mais interessante. Mas como a Mari falou também, né, gente? Fiquem calmos, tudo certo, o conteúdo tá por aí, ninguém vai apagar nada, vocês podem sempre consumir e ouvir aquilo que nós partilhamos aqui. Vai ficar tudo aí no Spotify, no YouTube, nas redes, para a gente também sempre relembrar, porque de vez em quando é bom, né? Ouvir de novo algumas coisas para relembrar alguns pontos. Exato. E, de novo, né, estaremos no Instagram para continuar também essa relação por lá. É um até breve das nossas gravações e desse vínculo que é construído através do áudio, do vídeo. É só uma pausa estratégica, porque realmente estão acontecendo coisas. E é o que a gente falou, né, inclusive sobre não deu certo, né? Talvez as nossas expectativas perante outros projetos, inclusive outras coisas, influenciem naquilo que está acontecendo hoje. E na vida, eu acho que no modo geral, né, todas as áreas da nossa vida também acabam uma atravessando a outra, né? Uma área atravessando a outra, o que é super
natural e normal, né? Porque somos essa integração toda, mas em contrapartida a gente também reconhece, né, enfim, enquanto equipe, que essa construção precisa e merece a nossa atenção por completo, coisa que nesse momento a gente realmente não consegue fazer digamos, essa doação, né? Porque o projeto também, de novo, ele é um projeto independente, nós não temos nenhuma fonte no projeto da qual a gente consiga nenhum tipo de arrecadação, né, para continuar gravando, nós não temos patrocinadores, nós não temos, né, nenhum produto que a gente tenha comercializado para poder também monetizar o próprio projeto. E isso, claro, também acaba influenciando em como a energia também é colocada nisso, né? Então a gente gosta muito do que a gente faz, mas o projeto também precisa se retroalimentar. Então vamos escolher um momento adequado para esse retorno do podcast, que em algum momento não tão assim, reestruturado, com uma nova perspectiva, uma nova pegada, e quem sabe com a contribuição de vocês no sentido de ideias, né, do que vocês estão querendo ver, o que vocês estão querendo ouvir. Os cachorros do meu vizinho vão participar desse áudio, provavelmente. Né? Mas Os assim, eu feedbacks preciso também, né, Má? Eu de acho que você feedback, falou muito exato. sobre o retroalimentar o projeto, de, né, ter patrocinador, ter uma fonte, né, ali, alguém que é, ajude, né, a manter o projeto, mas como você também estava falando, o público, né, quem escuta a gente aí do outro lado é o principal também para manter esse projeto. Então, por isso que a gente sempre falou da importância, né? E a gente vai continuar falando da importância de vocês participarem, né, desse projeto, dando opiniões, participando nos comentários, curtindo, compartilhando. é, Trazendo aí, querendo ou não, novas pautas. Então, assim, caraca, o quanto a gente não tá vivendo de coisas, às vezes, na nossa vida, que a gente gostaria muito de falar, poxa, eu queria conversar com alguém sobre isso, eu queria escutar, né, a percepção de alguém sobre isso, para mim poder entender um pouco melhor, ou então me ajudar ali a organizar algumas coisas internamente. Então, por isso que a gente sempre falou dessa importância, porque para além do projeto se retroalimentar com outros braços, vamos dizer assim, né? Beber de outras águas, acho que a fonte principal é o público, né? São vocês aí que, querendo ou não, a gente prepara tudo para vocês, né? É isso mesmo, né? Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente está pensando é quem está ouvindo. Então, quero agradecer para as pessoas que estiveram com a gente, ouvindo a gente no carro, em casa, por aí, né? Quero agradecer demais. Saber que, como as meninas falaram, e eu vou sempre reforçar, estamos aqui abertas para ouvir. A partilha é extremamente importante para nós. Nosso trabalho vai continuar, não é? Então, nós estamos sempre por aqui, como psicólogas na rede social, e tudo mais. Então, assim, gente, é só uma vírgulazinha, uma pausinha, mas a gente está por aqui. Bem, obrigada por terem feito parte desse projeto, desse momento aqui do podcast conosco. Vocês, mesmo que a gente não veja a carinha, a gente está sempre imaginando as pessoas por aqui e criando essa conexão, essa apresentação aqui junto com vocês, mesmo que seja através das telas e tudo mais, né? E é isso. Estamos por aqui e quero agradecer de coração essa viagem que vocês tiveram conosco aqui nesse período. É isso. Gratidão, que estejamos juntos de outra forma, não agora no podcast, mas em outros formatos. E contem com a gente sempre para desacelerar, para acreditar, para ouvir, para se conectar com a sua verdade. Estamos sempre aqui à disposição de vocês de outras formas para ajudar nesse processo. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada, né, por quem acompanhou, por quem escutou a gente, por quem deu o play aí nos nossos episódios, embarcou nessa viagem com a gente também. E eu espero realmente que quando vocês pensarem em como a vida tá corrida, vocês lembrarem do desacelera, né? Então, desacelere, respira,
né? Vamos viver o dia de hoje, vamos viver o que a vida tem para nos proporcionar hoje. Claro que a gente vai seguir se planejando, se organizando, tanto que essa pausa é também uma forma do projeto se reorganizar, se planejar novamente, mas que a gente consiga viver a vida com mais presença, né? Menos caótica, menos acelerada. E é isso, se vocês precisarem qualquer coisa, a gente também vai estar disponíveis a gente, né, nas redes sociais, tanto do projeto quanto cada uma aí na sua rede. Então, estaremos por aí, né? E muito obrigada por esse tempo. Espero que, né, a gente consiga voltar aí em breve num novo formato e conseguindo sempre mandar uma mensagem aí positiva para vocês. É isso. Obrigada, gente. Um beijo, Beijinho, gente. até Tchau, já. tchau.